CBD já vai começar! Olá, juniores, bom dia, tudo bem com vocês? Saudades de todos vocês. Hoje nós vamos continuar e vamos terminar de falar sobre a vida de Paulo, tá certo? Semana passada, tia Manu e tia Bia, né? Vocês estiveram no Zoom com elas e elas falaram um pouquinho sobre a vida de Lídia, né? Sobre a conversão dela, sobre como ela ajudou, né? na missão de Paulo. Também falaram sobre Áquila e Priscila, que foi um casal também muito importante na caminhada de Paulo. E falaram um pouquinho sobre Apolo, né, que também era um pregador. Apesar de ainda não conhecer o Evangelho, ele já falava sobre Deus, né? Ele servia a Deus dessa forma também, falando sobre a mensagem de Deus para as pessoas. E Priscila e Áquila ajudaram ele, né, a entender que Cristo tinha vindo e aí havia um evangelho também, que Deus tinha enviado o Salvador. E aí Apolo também pôde conhecer essa mensagem. E hoje nós vamos terminar de falar um pouquinho sobre essas viagens de Paulo. Vamos dar só uma passada e vamos tentar tirar algumas aplicações da história e da vida de Paulo para as nossas vidas, tá bom? Então vamos orar agora para a gente poder começar esse estudo. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse domingo na Tua presença, por mais esse domingo reunidos como igreja para aprender a Tua palavra, Senhor. Clamamos ao Senhor que o Senhor dê a cada junior atenção, Senhor, dedicação nessa hora para que compreendam a Tua palavra e guardem ela nos seus corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, os episódios que a tia Manu e a tia Bia comentaram, eles falaram até o final. Eles foram, né, no final da segunda viagem de Paulo. E aqui a gente vai comentar sobre as duas últimas viagens dele. Foi a terceira e a quarta. Terceira e quarta viagem. E aí lá no capítulo 19 de Atos, lá a partir do versículo 8, né, fala que Paulo esteve numa escola em Tirano. Paulo, na terceira viagem, começou na cidade de Éfeso, tá? E essa escola funcionou como se fosse um seminário para Paulo. Paulo ia para lá todos os dias ensinar a palavra. E ele ficou assim durante 2 anos. Então, é como se fosse um seminário para algumas pessoas, né? Estar lá aprendendo da Bíblia, aprendendo a palavra de Deus. E aí eu vou ler esse trechinho a partir do verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam impertenidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, o caminho era Cristo, né? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, não a quem eles criam, né? Mas a quem Paulo pregava. Então esses judeus exorcistas ambulantes, que é meio estranho, né? Parecia até uma profissão, né? Andar por aí exorcizando pessoas. Mas eles começaram a usar o nome de Jesus, mas não crendo em Jesus, só para ver se funcionava lá o exorcismo deles, né? E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, um sacerdote. Mas o espírito maligno, olha bem, lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, né? Sobre esses judeus exorcistas ambulantes, saltou sobre eles e de tal modo prevaleceu contra eles que tiraram suas roupas e os machucaram e fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, através da fala daquele espírito maligno, algumas pessoas creram em Jesus. Olha que interessante essa passagem. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, Paulo ali em Éfeso causou um alvoroço, né? Assim como onde ele passava. Por conta da palavra de Deus, de estar pregando, falando do Senhor Jesus. E olha só, a ponto de o espírito maligno testemunhar sobre Cristo para algumas pessoas. E por causa disso, judeus começaram a crer, muitos creram e confessaram publicamente suas próprias obras. Confessaram, né, os seus pecados publicamente. Tal foi o arrependimento, né, que tiveram seus corações diante de conhecerem Jesus Cristo. E assim tem que ser com a gente também. E esse episódio de que, tendo muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram. Olha só, livros naquela época era algo, hoje já é caro, né? Ainda é caro. Mas naquela época, vocês imaginem como era. O custo de um livro devia ser muito alto. Um livro devia ser muito caro. E aqueles homens que praticavam essas artes mágicas queimaram seus livros diante do arrependimento que tiveram ao ouvir sobre Jesus. Olha só como que a palavra de Deus gerou neles um comportamento diferente. Mudou a vida deles, as atitudes deles, né? Como era importante Paulo estar ali, pregando e levando a mensagem de Jesus e causando toda aquela mudança, né? Aliás, Deus causando aquela mudança através da vida de Paulo na vida daquela cidade. Viajando por Jesus. Paulo sabia que Deus o enviara para falar de Jesus aos gentios. Então ele fez 3 viagens pela Síria, Turquia e Grécia. Muitas pessoas creram em Jesus e começaram igrejas em toda a região. Anos depois, Paulo voltou a Jerusalém. Os líderes religiosos daquele tempo o prenderam porque ele falava sobre Jesus. Uma vez que Paulo era cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Paulo foi enviado a Roma num barco. Seria uma longa e lenta viagem. Por que não esperamos em Creta até a temporada de tempestades passar? Sugeriu Paulo, mas o capitão decidiu seguir viagem.
Onde estava Paulo quando foi preso? Veio uma grande tempestade. Todos acharam que iam morrer. Um anjo disse a Paulo que todos se salvariam e que ele chegaria em Roma. Paulo contou isso aos outros. Alguém avistou terra. Os marinheiros planejavam abandonar o navio e deixar os outros morrerem. Paulo os advertiu: vocês só sobreviverão se todos ficarem juntos a bordo. O barco bateu em uma ilha chamada Malta. O anjo disse para Paulo que apenas algumas pessoas morreriam na tempestade. Os soldados tiveram medo de serem punidos se os prisioneiros escapassem. Então, eles decidiram matá-los. Mas o comandante gostava de Paulo e ordenou que seus homens os deixassem viver. Eles chegaram exaustos na praia. Assim, como Paulo havia dito, todos sobreviveram. O governante de Malta os recebeu. O pai dele estava doente. Quando Paulo orou por ele, Deus o curou. Eles embarcaram em outro navio e foram para Roma. Paulo ficou preso numa casa e dali escreveu cartas para as igrejas que havia iniciado. Algumas dessas cartas se tornaram parte da Bíblia. Enquanto Paulo estava em Roma, ele escreveu cartas para ensinar as igrejas. Verdadeiro ou falso? Então, crianças, agora depois que a gente viu um pouquinho sobre cada viagem, bem pouquinho, né? Sobre cada viagem de Paulo, a terceira e a quarta, pelo menos, a gente vai falar sobre algumas aplicações que a gente precisa fazer diante dessa história, né, tão importante. Depois, e também eu aconselho vocês a tirar um tempinho, né? Quem aí gosta de ler, quem tem facilidade para estar lendo, dedicando tempo, na leitura, pega a história de Paulo e lê toda. É muito, muito interessante. Tem muita coisa na história de Paulo que a gente precisa conhecer. E aí, eu pensei aqui em algumas aplicações que a gente precisa fazer diante da vida de Paulo, né? Do que Deus permitiu Paulo viver e registrar isso, né, na Bíblia para que a gente conhecesse isso hoje. Então, a gente precisa valorizar essa história e pensar nela, o que ela pode apontar
pra gente. Paulo, ele pregava em todo o tempo. Depois que Paulo se converteu, Paulo gastou a vida dele pregando o evangelho. Aquela mensagem foi algo tão maravilhoso na vida dele que ele precisava falar para as pessoas, porque precisava ser maravilhoso para as pessoas também. Então ele pregava em todo o tempo por onde ele passava. E nós precisamos também assumir essa missão como Paulo assumiu. De repente, talvez você não vá ser tão fervoroso como Paulo, porque Paulo, como perseguidor, era muito fervoroso. E agora, como servo de Cristo, também. Talvez você não tenha tanta facilidade para falar como Paulo tinha. Mas você tem seus relacionamentos, na verdade, de amizade, de paternidade, né? De filho, pai e mãe. Você tem seus relacionamentos. E nesses relacionamentos você precisa estar testemunhando do Senhor Jesus. E em todo o tempo. É por isso que a Bíblia nos aconselha a estar em todo o tempo orando e vigiando, estarmos nos policiando sobre as nossas atitudes, mas também sobre o que a gente fala sobre a própria Bíblia, sobre o próprio Cristo. Nós precisamos estar falando de Jesus para as pessoas. Testemunhando? Sim, muito importante, importantíssimo. Paulo fez isso também. A vida dele foi totalmente mudada. Ao invés dele matar agora os cristãos, prender os cristãos, ele agora era um cristão e pregava. A vida dele mudou, mas ele também falava sobre o porquê a vida dele ter mudado. Então fale você também. Eu também preciso falar nos meus relacionamentos. Então vamos pegar isso, esse exemplo de Paulo. Pregue em todo o tempo e a todos que você puder. Então, segunda aplicação. Paulo não media esforços para servir ao Senhor. Paulo sabia que ia passar por situações muito complicadas. Sabia que ia passar por perseguições, porque ele foi um dos que perseguia. Mas ele estava preocupado com isso não. Ele estava preocupado com as vidas que podiam ser salvas. Ele estava preocupado em falar de Jesus para as pessoas e levar esperança para elas, salvação. Então, ele não media esforços. O que ele precisasse fazer, ele fazia. Se era viajar longos dias, longas horas, longos quilômetros, às vezes a pé, ele ia. Passar por tempestades, por coisas que estão lá descritas e são variadas. Ele não media esforços. E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos... vocês são juniores apenas? São, mas vocês já têm alguns esforços que vocês podem fazer. Vencer a timidez, vencer o medo de falar e ser rejeitado. Nós precisamos fazer esses esforços e vencer esses obstáculos. Precisamos. E isso é uma dificuldade, é uma luta minha também. Eu, às vezes, sou muito tímida para falar e, às vezes, fico receosa de como eu vou falar, com quem eu vou falar. Mas nós precisamos colocar isso em oração diante do Senhor e vencer isso. Precisamos, isso é muito sério e muito urgente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas aflitas, pessoas muitas vezes sem esperança, já olhando às vezes a doença que nós estamos presenciando aí como o fim. Não é o fim. Nós precisamos levar a esperança de Cristo Jesus para as pessoas. Precisamos levar a paz do Senhor para elas. Então vamos nos esforçar, queridos juniores. Paulo passou por situações que nós não imaginamos na pele, nós nunca passamos pelo que ele passou. E nós temos tanta facilidade hoje de falar do Senhor Jesus, pela internet, telefone, por mensagem, ligando, falando, fazendo um vídeo. Temos muita facilidade. Então vamos fazer como Paulo, vamos nos esforçar para servir ao Senhor, pregando a sua palavra. E a terceira aplicação, aqui falando, Paulo não se deixava abater pelos sofrimentos, ele continuava a sua missão. Não se deixe abater pelos sofrimentos e perseguições,
mas continue no alvo que é Cristo. Nós hoje vivemos um momento muito difícil, né? De estarmos em alerta o tempo todo, nos cuidando, alertando nossos familiares de estarem se cuidando. Mas isso não pode. As lutas que nós teremos, os sofrimentos que com certeza passaremos em um momento ou outro da nossa vida, não podem nos paralisar. Paulo não se deixou paralisar pelo medo, pelo sofrimento, pelas perseguições, né? Por tudo que ele passou, ele não se deixou paralisar, ele não desistiu, ele não voltou atrás. Então também não volte, não desista, não pare. Continue a boa obra, continue a missão que Deus deu para você, que Deus deu para cada um de nós. Nós precisamos continuar. Mesmo quando o sofrimento chegar, a vontade de chorar, a vontade de desistir chegar, ore a Deus e peça a Ele força para continuar. E aproveitem essas horas de lutas para crescer, para buscar crescer ainda mais e fazer outras pessoas também crescerem e fazer Cristo conhecido. É isso que a história de Paulo nos ensina. Iremos passar por muitas coisas como ele passou, mas ele não desistiu. Ele sabia dos seus pecados, das suas lutas, das suas dificuldades, mas ele olhava para Cristo. Cristo era o mais importante. Cristo era o alvo. Que Cristo também seja o nosso alvo. Que Ele seja o motivo, a razão da nossa vida. E assim, pode vir o que vier. Naufrágio, cobra picando a mão, que foram coisas que aconteceram com Paulo. Mas pode vir isso e a gente não vai desistir. Tá bom? Guarda essa mensagem aí no seu coração, não esqueça dela. Senhor nosso Deus, essa mensagem, a vida de Paulo e essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração através dela é algo muito forte. As experiências que ele viveu são muito fortes, mas o Senhor sabe das experiências que cada um de nós temos vivido, que também são fortes para nós, para o nosso coração. Que o Senhor ajude a cada junior, Senhor, a passar por suas experiências, suas lutas, seus sofrimentos, mas que tudo isso, Senhor, sirva para que sua fé seja fortalecida, para que, Senhor, a mensagem de Cristo seja levada para as pessoas, que cada um aqui, Senhor, tenha como alvo não crescer e ser importante, não ganhar o maior prêmio no videogame, não comprar a melhor maquiagem e fazer o melhor vídeo, mas que o alvo deles seja ser como Cristo e seja pregar Cristo. Que esse seja o meu alvo também, Senhor, na minha vida, o tempo todo. Que esse seja o alvo, Senhor, da nossa igreja. É o que eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijos, crianças, beijos, juniores, saudades de vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo.